Nerds, geeks e afins, estamos todos aqui montados num cavalo branco para conferirmos o quinto episódio da primeira temporada de Expanse. Rocinante. Huh? It's Spanish for workhorse. I like it. Pois é, pessoal, chegamos ao meio da temporada, quinto episódio. Vejam só, uma série que realmente está surpreendendo cada vez mais. Bom, digamos que nesse episódio aqui temos coisinhas diferentes. Mas primeiro, o que temos a ser confirmado logo de cara é realmente duas confirmações, literalmente. A primeira é que o parceiro do Miller, o Havelock, está realmente vivo, ele sobreviveu, inclusive a primeira cena é Miller visitando ele lá no hospital e passando um belo de um sebo nele, né? Porque, pô, que mancada, né, meu filho? Eu falei pra você não ficar ali de bobeira, em zonas não muito amigáveis, para terráqueos, e ele foi e ele se ferrou. Era uma coisa típica, né? Bom, ali ele percebe que a mocinha lá, a protagonista, a prostituta, amiga dele, está lá também junto com ele, né? Ali na convalescência dele. Ele estranha um pouco aquilo, mas depois ele até diz, esclarece exatamente, né? Não, ele está se valendo da moça ali, não para seus serviços principais, mas para aprender algumas coisas sobre os Belters, principalmente o linguajar, os maneirismos. Bom, Miller avisa, né? Isso aí não adianta nada para falar a verdade. E a cena já rapidamente se encerra por aí, fica nisso, só fica aquele, digamos, tomzinho, né? Que o olhar do Miller, né? Quando ele percebe que aqueles dois ali, né? Tanto o parceiro quanto a prostituta tem um certo contato quase íntimo. Não são um namorico realmente, né? Mas digamos que tem um certo respeito, ou algo mais mesmo, que é exatamente talvez a relação que ele tenha para com a Julie. Pois é, né? Uma certa obsessão, que aliás é muito evidente depois numa cena seguinte, quando literalmente descobrimos que foi gravado aquela agressão feita ao Havelock. Olha só, inclusive distribuíram para todo mundo assistir, né? O que provocou mais distúrbios ainda com certeza. Bom, pelo menos de parte da Star Alex, que vai querer, claro, vingar o seu funcionário agredido quase mortalmente. Mas é curioso, né, que Miller é o único de todos eles que não está à procura desse cidadão aí que fez o ato nefasto. Pois é, ele está mais preocupado justamente com a investigação a respeito da Julie, que, vamos combinar, até a própria chefona dele ali disse, dá um tempo nisso daí, né? Vamos caçar primeiro esse cara aí que prejudicou o Havelock, né? Mas ele continua naquelas de tentar achar conexões e mais conexões. Bom, pegando lá a informação do cadáver que ele tinha feito lá no episódio anterior, aquele chip que ele tirou lá da perna, sim, dali ele colheu mais informações. Mas vamos combinar uma coisa também, né? Essa investigação do Miller, embora seja até muito curiosa a respeito dessa personagem, que sim, já é grande interesse de nós espectadores, aquela figura misteriosa que foi a primeira que apareceu inclusive aqui na série, no fundo, essa investigação que ele faz sempre fica um pouco nebuloso. Pelo menos eu, né? Eu quando assisto o episódio primeira vez, eu fico assim, as informações que ele coloca, joga pra gente, eu não consigo absorver exatamente todas. Às vezes eu preciso ver o episódio de novo para pegar um detalhe a mais do que é colocado. Por exemplo, aqui ele descobriu uma certa trajetória da primeira nave que ele estava procurando, que ela estava relacionada a Scopoli, e depois agora apareceu uma outra, a Anubis, e ele faz uma projeção holográfica ali no seu apartamento com essas informações e patati patatá, ele conecta para lá e para cá e descobre algo bastante interessante. Mas no fundo, para nós, isso passa um pouco assim meio no ar, não fica exatamente muito objetivo para a gente. Fica confuso, para falar a verdade. Ou seja, tudo que ele fez a respeito da investigação dela, no fundo, a gente gosta de assistir, mas dá pra dizer que é meio bagunçado. É o tipo de investigação que a gente vai acompanhando e diz, não, tô entendendo tudo, mas não tô entendendo lá muito bem. O que importa é que talvez isso fica evidente justamente nesse tipo de episódio aqui. Mas eu vou falar a respeito disso um pouquinho mais para frente, porque primeiro vamos para a segunda confirmação que tivemos aqui, que é realmente o morto morreu mesmo. No caso, claro, não foi o Havelock, mas lá o Tenente Lopes, o marciano, está completamente finado ali ao lado do Holden. Pois é, um grande personagem que se vai também. Eu já disse, né, em outros vídeos que essa série ela consegue construir bons personagens com
com pouquíssimas coisas. Então, com um episódio apenas, o anterior, a gente já ficou gostando assim bastante desse personagem que, à primeira vista, né, parecia mais um lunático, um investigador completamente fora da caixinha, com aquela coisa da bolinha que ele tirava justamente de dentro de uma caixinha. Era muito esquisito a apresentação daquele personagem, mas depois a gente percebia que, como eu também já comentei, ele é gente como a gente, né? Marcianos também são gente. Pois é, no fundo ele tinha uma personalidade, e é uma grande perda então para a série ele simplesmente agora sair, é um morto da vez. E acho que não vai ter ressuscitação como tivemos lá com o parceiro do Miller, né? Acho que não vai ser a questão. Acho que ele está muito bem enterrado, ou hermeticamente congelado no seu saquinho de baixas de guerra, né? Fazer o quê? Bom, o que vale é que, sim, na situação ali daquela nave auxiliar da Donarger, o pessoal ali está no controle da situação, né? Na verdade, ele está numa situação muito boa, né? Depois que explodiu-se tudo lá, a nave, uma das naves capitâneas, acho que do exército da marinha, ou sei lá, sei o que, de Marte, eles estão numa situação que ninguém sabe da existência dele, para falar a verdade, né? Se na teoria eles estavam lá dentro, eles também morreram, né? Ou seja, eles estão numa situação, taticamente falando, muito boa. Só que, como o próprio Amos comenta, né? Peraí, se ninguém sabe da nossa existência, como é que a gente acabou de receber uma mensagem ali na tela? É. E aí que aparece aquele personagem que eu falei que provavelmente era importante, porque teve uma aparição super rápida no episódio anterior, mas teve destaque. Quando um roteiro, né, deixa bem claro pra gente, ó, presta atenção no sujeito, ele vai ser sim importante com certeza. O tal do Anderson, Fred Anderson, se eu não me engano. E realmente o cara sabe de tudo, sabe que eles estavam relacionados lá com a Donald, sabe que eles precisam se esconder. Ficou meio nebuloso tudo isso aí que aconteceu, mas ele oferece abrigo justamente lá naquela estação que é a Tycho, né, onde está sendo construída aquela nave super grande para os religiosos, que acho que eu esqueci de comentar no episódio anterior, né, no finalzinho, justamente aquela cena que foi apresentado esse personagem, no final fica bem claro que na verdade ele está tomando o poder ali daquela nave. Tá aí uma coisa também que eu sempre digo, né, que às vezes a gente não capta na hora que a gente vê o episódio, mas quando a gente vê de novo, ou a gente vê alguns comentários na internet, a gente percebe, ah não, era isso mesmo, ele ali estava construindo a nave para os, claro, para os religiosos, mas acho que ele vai tomar aquela belezinha para ele com certeza. E sim, a gente descobre aqui nesse episódio exatamente do que ele é capaz. Bom, falando nisso, assim que acaba o teaser relacionado exatamente às duas coisas fixadas ou refixadas, que é um que ficou vivo e um que ficou morto, nós temos a abertura do episódio e já começamos com um flashback de 11 anos atrás, numa certa estação, a estação Anderson, que faz referência aqui ao nome aqui desse episódio. Também vamos voltar a isso daqui a pouco. Mas o que interessa aqui pra gente é que temos uma situação de greve, né? Os trabalhadores ali daquela estação, provavelmente mineradores, né? Eles estão revoltosos com as condições de trabalho. É um local que tem bastante criança. E aliás, isso é muito enfatizado por aqui. Que aliás é importante para a narrativa desse episódio. Mas o que vale é que sim, essas cenas de flashback ficam voltando várias vezes aqui durante o episódio. Uma situação bastante nebulosa, mas claro, tudo é bem amarrado lá ao final. Ok, na verdade eu não posso até dizer já exatamente como acaba, porque tudo isso aqui é uma representação exatamente relacionada a esse personagem misterioso que apareceu agora, que é o Anderson, no final ali dessa pequena revolta e também numa situação um pouco meio nebulosa, quando eles vão se render, não dá mais certo as comunicações, talvez os militares fingiram que não estavam vindo, talvez por causa disso realmente esse tal Anderson seja uma figura nefasta também. Mas o que vale é que sim, ao final de tudo isso, a gente descobre que ele foi o responsável por aquele massacre de rebeldes, que eram considerados, na verdade, terroristas pela ONU. Sim, ele era um militar ali, um coronel da ONU, e deu a ordem final de todo mundo ali ser literalmente eliminado, abatido. E claro, isso resulta naquela cena bem impactante, né, justamente, né, de pai e filha abraçados e mortos no espaço. Uma cena realmente bem marcante, daquelas típicas da série, que a gente já sabe, né, que de vez em quando eles mandam uma coisa bem assim de deixar a gente impressionado. Mas
impressionado realmente é o que precisava aqui nesse episódio, porque literalmente é um episódio, já começando a fechar exatamente sobre ele, tudo que a gente viu por aqui, um episódio bastante morno. Não, antes de fechar, né, a gente tem que falar sobre o que aconteceu ali com o pessoal do Holden, literalmente, né, quando chegou a mensagem desse tal Anderson, justamente oferecendo guarida para eles. Bom, imediatamente o Holden disse que era uma boa ideia, afinal de contas eles não têm para onde ir, precisava de um lugar, um porto seguro, digamos assim. Praticamente, né, era uma questão óbvia, né? Mas a Naomi fica com o pé atrás. Ela não explica exatamente por quê, mas fica um impasse, né? Holden e o Alex voltam que sim, eles devem ir para essa estação. Já a Naomi, que havia dito não, obviamente o Amos vai atrás e a votação fica empatada, ou seja, ninguém vai sair do lugar. Então, mas é curioso que a seguir a gente vê uma cena bastante interessante também do personagem Amos, que é exatamente o Amos, né? Bom, o que vale é que sim, ele vai conversar com ela e literalmente ser bem sincero e falar que no fundo, ele acha que eles devem ir sim para a estação, porque ele disse não apenas porque ele é o cachorrinho dela. Só que nessa cena também é exposto uma característica do personagem muito interessante. Ele diz isso literalmente para ela, né? Eu concordo com você quando eu acho que você está certo. Ou seja, a gente pode analisar o comportamento dele super violento como algo que ele se vale da posição dela para meio que ficar autorizado a fazer qualquer coisa excessiva. Ou seja, quando ele acaba matando alguém, por exemplo, ou quase matando, só porque ela praticamente está dando uma ordem para isso. Na verdade, ela não está. Né? Ele se vale da mesma linha de pensamento que o dele para poder ser justamente uma pessoa violenta. Ou seja, no fundo, ele não é tão cachorrinho dela como sempre aparentou que estava acontecendo por aqui. Realmente não é isso. Mas de qualquer forma, o que vale é que sim, ele argumentou de uma maneira interessante e conseguiu mudar a cabeça dela, né? Ela realmente acabou aceitando mesmo com aquela certa ojeriza exatamente a respeito do Anderson. Coisa a ser explicada. Na verdade a gente entende ao final do episódio, né? Porque como a gente sabe que o coronel foi justamente o autor do massacre, digamos assim, né? O mandante final, a gente pode considerar que de alguma forma ela tem alguma relação com aquelas pessoas que morreram. Provavelmente, quem sabe, ela foi uma única sobrevivente daquelas crianças. 11 anos atrás, ela podia ser uma pré-adolescente, por exemplo, quem sabe? Ou ela ser filha de alguém que morreu lá, também é possível. De qualquer forma, ela não gostou da atitude desse cidadão lá no passado e acabar tendo que pedir ajuda para ele e realmente não desse bem para ela. Ok, resumidamente, o episódio é este daqui. Ele tem sim aquela tensão oferecida justamente pela morte lá de pai e filha, mas no fundo, esse é um episódio um pouquinho frio. Aliás, uma coisa importante, né? A terceira linha narrativa dessa série não aparece por aqui. A personagem Avassalara realmente não dá as caras e não temos então o lado político daquela tríade, né? Daquelas três bases importantes que essa série tem. Na verdade, o lado político justamente ainda está presente, mas por causa dessas questões ali dos grevistas, dos terroristas. Aquilo sim tem, claro, uma leitura política completamente. Então, digamos que a falta da personagem principal ali meio que é compensada por causa disso. Mas também vale lembrar, né, que essa série está se valendo de alguns pontos do primeiro volume e do segundo volume. Só que basicamente nesse começo de série tudo está relacionado ao a primeira publicação, o primeiro volume, só que a Vassalara só aparece no volume 2. As questões que, claro, os roteiristas têm que compensar um pouco. Falando em compensar, né? Depois eu descobri que este episódio aqui está baseado justamente não no primeiro ou no segundo volume da série. Está baseado num dos contos. Pois é, depois que a série fez sucesso, os autores eles começaram a escrever pequenos contos e algumas novelas também, meio que para completar a história. Alguns pontos justamente não detalhados, ele se vale dessas histórias mais diminutas para poder dar um certo embasamento para quem está lendo a série. Pois justamente então a questão do açougueiro da estação Anderson foi narrada num conto. Pois é, aliás, aí a gente volta também ao título aqui desse episódio. O original é De Volta ao Açougueiro, que foi o apelido dado ao Anderson por ele ter cometido lá aquele genocídio, né?
sem dó nem piedade. Mas na tradução aqui para, pelo menos, o português, foi colocado de volta à estação Anderson. Por que eles suavizaram isso? Realmente, eu não entendi. Não tem sentido, para falar a verdade, né? Não é nenhum spoiler. Não tem motivo algum. E também lembrando, né? Esses contos, essas novelas, também não foram traduzidos aqui para o Brasil. Que eu saiba, pelo menos. Será que foram? Ué, não traduzem os restantes volumes, mas traduzem as novelas e os contos? Não, com certeza não. Então, a opção da emissora por fazer isso realmente não dá para entender. Pois realmente, se tornar isso um spoiler, ou evitar um spoiler, não está acontecendo nada disso. Bom, mas o que vale então numa questão geral aqui, numa análise, a gente pode dizer que esse episódio aqui, realmente, ele está colocando as peças no lugar, ou novas peças, digamos assim, principalmente essa figura aí do Anderson, e tudo está colocado em banho-maria. Claro, a única coisa super interessante aqui, que tem a ver também com a própria série, é justamente quando eles vão para a estação lá do Anderson, eles precisam renominar o transponder ali daquela nave auxiliar da Donald, justamente para não serem avistados pelo restante da marinha marciana. Se ele está lá com a identificação que é uma nave da Donald, com certeza vão ser batidos logo logo. Então o que eles fazem? Eles mudam a notificação ali do transponder. Sim. Então precisa ser rebatizada a nave. E aí que temos mais uma referência a Dom Quixote de Miguel de Cervantes de Saavedra. Sim, a nave rebatizada por Holden como Rocinante, que para quem não sabe é o cavalo branco do grande personagem, o Dom Quixote, né? Claro. E lembrando de novo a referência, né? A nave anterior deles era a Knight. Knight é cavaleiro. Lembrando também, o primeiro episódio se chamava Dulcinea. Pois é, quem era Dulcinea? Provavelmente é a Julie, né? Uma figura assim mais mítica ainda que um moinho de vento. Pois é, essa série aqui sempre teve bons episódios, um atrás do outro. Os 4 primeiros eu sempre considerei excelentes, não tinha o que dizer nada deles. Não tinha deslize, para falar a verdade, né? Tirando aquela coisa que eu comentei aqui, que é justamente aquelas questões da investigação do Miller, que às vezes fica um pouco nebulosa, mas ok, isso é coisa da espécie de narração que os autores aqui estão fazendo para a sua série. Mas realmente não tem problema. Como também as questões políticas da Vassalara, às vezes você também não entende de primeira. A série, ela não traduz tudo em pequenos miúdos para uma audiência média. Aqui a série realmente é de alto nível. Mas realmente tivemos aqui um episódio que cai um pouquinho. No fundo, não acontece nada de importante. É um episódio transitório, um episódio quase filler. Tanto que, acho que foi por causa disso que eles se valeram de usar aquele conto a respeito de explicações do passado do personagem Anderson, justamente aqui. Sim, ligar uma coisa com a outra e, claro, por causa disso, ainda restou um pouquinho de emoção. Porque sim, se a gente retira a tragédia daquela relação de pai e filha ali no finalzinho do episódio, ele fica mais morno ainda. Não sobraria nada pra gente dizer que isso aqui é um episódio interessante, porque tudo tá na transição. E para piorar, ainda faltando o personagem principal. Mas mesmo assim, apesar dessa queda do nível, com certeza isso aqui não é um episódio ruim, justamente também porque tem a presença dessa pequena história ali do Anderson. Uma coisa vai compensando a outra, com certeza. Assim, também foi bacana a gente descobrir como o pessoal ali do Holden está se acostumando àquela nave ali, que agora eles podem chamar, que é deles realmente, né? A nave Rocinante é onde eles habitam, é a casa deles. Realmente também foi uma boa sacada ali do texto, da gente ir se familiarizando com a nave junto com os próprios personagens, né? Tentando descobrir onde eles podem ficar, né, felizes. E claro, né, o cafezinho do Holden foi essencial, com certeza. Como ele fica feliz, né, quando finalmente ele acha os pacotes do pó, né, do café. Sensacional também. E bom, acho que agora só resta dizer então uma nota que eu posso atribuir para esse episódio transitório, filler, mas não é ruim, de maneira alguma. Esse episódio é superior a muita coisa que a gente vê por aí de outras séries. Enfim, para De Volta à Estação Anderson, ou melhor ainda, De Volta ao Açougueiro, quinto episódio da primeira temporada de Expanse, eu atribuo 4 asteriscos. Baixou um pouquinho o nível, mas não tem nada de ruim por aqui não. E agora fica um mistério, né? O que eles vão encontrar quando chegarem lá
a Taiko. Que aliás também teve a piadinha lá do Amos, né? Que não tem problema a gente ir lá para a estação, porque no máximo a gente vai explodir outra nave, né? Ficar mais envolto em destroços mais e mais uma vez, como sempre, né? Bom, é isso.